Boa noite, bem-vindos à edição de hoje do 8 News aqui na TV 8. Terminando aí mais uma jornada de trabalho e começando mais uma semana e, claro, sempre com tempo para ficar muito bem informado. Obrigado pelo prestígio da sua audiência nessa cobertura especial com destaque às notícias sobre a Covid-19 e muito obrigado também por acompanhar o nosso editorial com os principais fatos que viraram notícias no Brasil e no mundo, conectando a todos com muitos esclarecimentos. Agradecemos também aos nossos parceiros que transmitem o nosso editorial, a TV 8 de Porto Velho, em Rondônia, e também a Connect TV Brasil e Connect TV Portugal. E claro, a você, amigo telespectador, pelo respeito e também pelo seu carinho diário. Começando tudo outra vez. Hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021, outono brasileiro. Fiquem agora com os principais fatos que movimentaram o Brasil e o mundo no dia de hoje. Na tela do 8 News. Roda! Depois de estabelecer um feriadão de 10 dias para conter a circulação de pessoas, a Prefeitura do Rio de Janeiro precisou intensificar a fiscalização para que as medidas sejam cumpridas. O objetivo do decreto que determinou restrições é conter a disseminação do novo coronavírus no pior momento da pandemia no Brasil. Durante a madrugada, os agentes aplicaram multas e interditaram estabelecimentos que descumpriram as regras. A loja pode estar aberta, porém não pode ter vendas de bebida para clientes consumindo no local e no entorno da loja. Tem muita gente ali na porta da loja bebendo com garrafas, entendeu? Então, em descumprimento ao decreto, está determinada a interdição. A Prefeitura da cidade informou que em 6 dias de fiscalizações do novo decreto foram registradas 6.129 autuações. Entre elas estão multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Nesta sexta-feira, as autoridades municipais anunciaram a prorrogação das medidas restritivas até o dia 9 de abril. Mas ao longo da próxima semana, algumas atividades serão liberadas progressivamente. Na segunda-feira, as aulas e os serviços da administração pública serão retomados. Na sexta-feira, é a vez dos setores de comércios e serviços. E a gente sempre reforça o pedido de colaboração das pessoas em respeito principalmente às pessoas que estão internadas, às pessoas que perderam seus familiares e em respeito à sociedade como um todo, já que todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus até que a vacinação seja feita de forma total. A 13ª edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19 mostrou que o município do Rio registra, desde o início da pandemia, 227.790 casos da doença, com 20.687 óbitos. A média móvel de casos e mortes segue em tendência de alta. O Uruguai, que superou 1.000 mortes por Covid-19, avança na vacinação da população sem paralisar a economia ou renunciar à chamada liberdade responsável dos cidadãos, enquanto a oposição exige mais restrições. Mais de 80% das mortes provocadas pela pandemia no país ocorreram em 2021 e marcam um momento crítico da evolução da doença que em 2020 parecia estar sob controle. Enquanto entre março e dezembro o país contabilizava apenas 181 mortes por Covid-19, nos primeiros 3 meses deste ano somou mais de 800 mortes, 400 delas em março. O aumento levou a um maior número de pacientes em estado grave. 42% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados por pacientes com coronavírus. Os números ilustram a mudança radical de cenário que vive a nação sul-americana, distante da boa gestão da pandemia que nunca recorreu à quarentena obrigatória e que rendeu elogios ao governo. A comunidade científica e associações médicas, além da oposição e parceiros políticos do governo, exigiram medidas mais restritivas à mobilidade. Mas o presidente Luiz Lacalle Pou foi enfático ao descartar o confinamento obrigatório. Ele argumentou que o governo não acredita em um estado policial e até relutou em fechar setores da economia. O presidente considera que as medidas em vigor, como a suspensão de aulas presenciais ou o fechamento de algumas repartições públicas, são suficientes se acompanhadas de um comportamento individual responsável.
governo de São Paulo começou a distribuição dos cilindros de oxigênio que vão reforçar o atendimento de pacientes com Covid-19. Este primeiro lote, com 216 cilindros, será distribuído em diversas regiões do estado. Esses cilindros aqui vão ser encaminhados imediatamente para a Baixada Santista e para o Vale do Paraíba. Amanhã sai mais uma carga. Nós vamos com isso possibilitar com que a gente tenha em UPAs, em outros equipamentos, o oxigênio necessário para as pessoas e normalizar hoje o estoque que esses aparelhos precisam nesse momento. Nós estamos efetuando a compra e a entrega de 2.000 cilindros e de 1.000 concentradores de oxigênio. Hoje nós viemos especialmente buscar a entrega de 216 cilindros, amanhã haverá uma nova entrega de 324 cilindros e na sequência entregas de remessas de 400 cilindros para completar os 2.000 cilindros, a última um pouco menor. Ao todo, serão entregues 2.000 cilindros de oxigênio e 1.000 concentradores de oxigênio, que são usados no tratamento de pacientes menos graves. O laboratório chinês Sinovac anunciou nesta sexta-feira que dobrou a capacidade de produção da vacina contra a Covid-19 para 2 bilhões de doses anuais. O imunizante, batizado de Coronavac, é um dos 4 aprovados pelo governo chinês. Em estudos realizados no Brasil, apresentou eficácia em torno de 50% para prevenir o contágio e 80% para evitar a necessidade de uma intervenção médica. Em um comunicado, a Sinovac explicou que concluiu uma terceira linha de produção para poder produzir 2 bilhões de doses por ano. A empresa esclareceu que já forneceu mais de 200 milhões de doses para mais de 20 países, entre eles China e Brasil. O grupo afirma ter recebido autorização para comercializar o produto em mais de 30 países. Na quarta-feira, especialistas da Organização Mundial da Saúde disseram que as vacinas da Sinovac são seguras e eficazes contra a Covid-19, mas que são necessários mais dados antes de recomendar o uso. Como explicar os graves e incomuns problemas sanguíneos observados em algumas pessoas vacinadas contra a Covid-19 com o imunizante da AstraZeneca? Esta questão continua sem resposta poucos dias antes de uma reunião da Agência Europeia de Medicamentos na próxima semana. Para especialistas, as evidências de uma ligação com o imunizante vêm aumentando, mas a vacinação não deve ser interrompida. Even if ultimately we prove that the vaccine is causing Mesmo se em última análise provarmos que a vacina está causando trombose intracerebral, a probabilidade e risco disso acontecer ainda é muito baixo, cerca de 1 por 1 milhão de pessoas. E olhando para o risco de morrer de Covid em pessoas que não foram vacinadas, na verdade este risco é substancialmente maior do que 1 em 1 milhão. Segundo a Agência Francesa de Medicamentos, os problemas observados em algumas pessoas vacinadas com a AstraZeneca não são tromboses comuns, mas um fenômeno muito atípico. Em meados de março, o Instituto Médico Paul Ehrlich, que assessora o governo alemão, relatou um acúmulo surpreendente de uma forma específica de trombose venosa cerebral muito incomum, associada a uma deficiência de plaquetas sanguíneas. Vários países suspenderam a vacinação após o registro de casos de coagulação. Na quarta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que nenhuma relação de causalidade foi comprovada, mas é possível e análises adicionais estão sendo realizadas. Uma nova discussão do tema será iniciada a partir do dia 6 de abril. Muito cuidado com o golpe da vacina. Membros de organizações criminosas estão enviando WhatsApp mensagens para pessoas oferecendo falsamente acesso a vacinas privadas que estão proibidas de serem vendidas e solicitando os dados da pessoa para aplicação de golpes. Estamos aqui na Delegacia Geral de Polícia, com o Dr. Rui Fontes, delegado-geral, apresentando em nome do PROCON o pedido de abertura de uma investigação policial sobre isso. Você vê? Vamos dar andamento imediato e instaurando o inquérito, vamos atingir o nosso objetivo, que é esclarecer isso e prender
tem efetivamente fazendo isso num momento muito difícil de pandemia. O PROCON agradece a Polícia Civil de São Paulo. Francisco sofreu por 10 anos com muitas dores no pescoço. Passou por vários medicamentos sem efeito até testar o canabidiol. Hoje eu não tenho mais essa dor. Hoje eu consigo inclusive dormir do lado esquerdo, que é o lado que eu prefiro dormir. Melhora a qualidade de sono, melhora a ansiedade. E eu tenho, assim, uma qualidade de vida muito superior ao que eu tinha. O canabidiol, conhecido como CBD, e o tetrahidrocanabidiol, o THC, são derivados da planta cannabis e são pesquisados e usados para fins medicinais em mais de 40 países. Existem várias indicações da cannabis: doenças neurológicas, doenças de saúde mental, doenças ginecológicas, doenças gastrointestinais, distúrbios cardiovasculares, entre outros. Aqui no Brasil, a Anvisa liberou em março do ano passado a venda desses produtos em farmácias com prescrição médica e autorizou também a produção nacional, mas vetou o cultivo da cannabis. Para ter acesso ao produto, os pacientes dependem da importação, que precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Diversas empresas aguardam análise para poder atuar no país, o que pode baratear a aquisição. As atividades de conscientização sobre o diagnóstico e prevenção acerca dos diferentes tipos de cânceres não param. É que a doença, responsável por milhões de mortes a cada ano em todo o mundo, pode ser evitada com a mudança de hábitos da população. E de acordo com o Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, quase 90% dos cânceres estão associados a causas externas, ou seja, sedentarismo, obesidade e má alimentação. Será que a população já começou a mudar esses hábitos com a prática de atividade física e cuidado com a alimentação? Eu tenho essa atividade todo dia, de caminhar. Tenho uma hidroginástica que eu faço 3 vezes. Eu tenho uma alimentação saudável, não bebo, não fumo. E o que os especialistas dizem acerca dessas mudanças? Evitar as comidas embutidas, os defumados, os salgados, os enlatados e a prática de atividade física. Hoje está bem conhecida que a relação da atividade física, sobrepeso e obesidade tem impacto no desenvolvimento de tumores. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostrou uma estimativa de 625 mil novos casos de câncer anualmente até 2022. E apesar dos dados serem estimados, são alertas para os profissionais da área que ainda precisam lutar contra os efeitos da pandemia da Covid-19 nos exames de diagnóstico. Pacientes estão chegando no consultório com doença mais avançada, ou localmente avançada, ou já disseminada com metástases. Isso decorrente desse atraso. Então, a nossa mensagem é que as pessoas ainda continuem fazendo seus exames adequadamente, suas prevenções, seguindo as medidas de restrição, seguindo as medidas de segurança. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram esta segunda-feira, 5 de abril de 2021. O 8 News volta em instantes com mais uma rodada de notícias e também com a previsão do tempo. Então, não sai daí, fica com a gente, eu estou te esperando. Muito bem, estamos de volta com o 8 News desta segunda-feira, 5 de abril de 2021, e vamos continuar com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo que movimentaram até agora o dia de hoje. Hora da previsão do tempo na edição do 8 News de hoje. Com dados fornecidos pelo Clima Tempo, vamos ver como será a terça-feira em São Paulo e algumas regiões metropolitanas.
Tá aí, então, a previsão do tempo para terça-feira em algumas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo, claro, aqui a capital. E ainda nesta edição, você irá acompanhar a previsão do tempo em outras cidades. Voltando ao nosso editorial de notícias, vamos destacar agora mais alguns fatos que viraram manchetes nesta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Na tela do 8 News, acompanhe. Milhares de turistas e fotógrafos vão ao local para admirar a beleza das fontes de lava do vulcão Fragdalsfjall, que fica a 30 quilômetros da capital islandesa Reykjavik. As erupções começaram no dia 19 de março e desde então têm sido contínuas. Os visitantes fazem piqueniques, tiram várias fotos e se divertem com brincadeiras. Para lidar com a quantidade de pessoas, as autoridades da Islândia montaram uma trilha de caminhada de 3,5 km para se chegar até o vulcão. E também patrulham a área para evitar acidentes. Os cientistas não sabem dizer até quando o show gratuito vai continuar. As erupções podem parar em breve ou seguir por anos. Com o agravamento da pandemia na maior parte do mundo e o surgimento de variantes do coronavírus que parecem ser mais infecciosas, o uso da máscara se tornou ainda mais importante. O CT Vacinas, ligado ao FMG, vai divulgar ainda nesta semana o resultado das análises da variação do vírus aqui em Minas Gerais e em que intensidade ela se manifesta. Essa informação é importante para que os infectologistas definam estratégias de enfrentamento para saber se realmente ele tem maior poder de transmissão. O que a gente deve fazer é manter os protocolos de saúde, como higienização das mãos, o distanciamento social e também o uso da máscara. O que os infectologistas sempre reafirmam é que ela deve estar muito bem ajustada no rosto. Isso é fundamental para evitar a transmissão do vírus, independente da variação dele. Você pode estar com a melhor máscara possível, que é a N95, aqueles respiradores, né? Se ela não estiver bem ajustada no seu rosto, né? Ela tem que estar bem ajustada no seu rosto, ela funciona tão mal quanto uma máscara de pano não mal ajustada. Mesmo durante o processo de imunização, até mesmo depois da vacina, é preciso usar a máscara. Porque a gente sabe que a vacina ela está protegendo contra os casos graves e morte, né? Às vezes ela não protege contra a infecção. Você pode estar sendo vacinado, mas você pega o vírus, mesmo que não tenha sintoma, você pode passar esse vírus para frente. Cirurgiões russos realizaram uma façanha nesta sexta-feira ao terminarem uma cirurgia cardíaca de peito aberto em um hospital em chamas em Blagochemsk, no extremo leste do país. O incêndio atingiu a clínica cardiológica da cidade e forçou a evacuação do estabelecimento, mas os médicos decidiram permanecer no local até o final da operação. Quando a fumaça veio, instalamos ventiladores especiais da Brigada de Incêndio para tirar a fumaça do primeiro piso e da sala de operações. Autoridades também explicaram que o fogo estava ativo em toda a superfície de 1.600 metros quadrados, o que complicou o controle das chamas. Depois da operação, a equipe médica deixou o local e o paciente foi transferido para outro hospital da cidade. O fogo foi finalmente controlado sem nenhuma vítima. Autoridades municipais anunciaram que vão homenagear a equipe médica e os bombeiros envolvidos na operação. O seu Bernard passou por um procedimento chamado TAV, um implante de uma prótese por catéter. Na época, a dificuldade para conseguir a liberação do plano de saúde foi grande. A inclusão do TAV me devolveu a qualidade de vida que eu tinha perdido, toda a sinceridade, fui um renovado de vida. Quem sofre com a mesma doença não vai mais precisar enfrentar tanta dificuldade para conseguir a liberação do plano. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou diversas coberturas aos usuários, entre elas o TAV. Antigamente, esse tratamento ele tinha que ser feito apenas por cirurgia, a cirurgia cardíaca convencional, que abria o peito, né? E o TAV, a gente consegue, através de um catéter inserido pela artéria da virilha, colocar essa válvula com o coração
em movimento, coração batendo. E o procedimento acaba sendo muito mais fácil e muito mais rápido. Além do TAV, outros 68 procedimentos foram incluídos na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Dos serviços incluídos, 50 são de fornecimento de medicamentos e outros 19 são de terapias e cirurgias indicadas para o tratamento de diversas doenças, como psoríase, asma e esclerose múltipla. Nos medicamentos, a resolução com as novas coberturas vai beneficiar mulheres com tumor em estágio avançado na mama, pacientes com câncer de pulmão, além de outras opções para tratamentos de leucemias, melanomas e tumores. Entre cirurgias liberadas estão intervenções para tratar hérnia de disco lombar, problemas na mandíbula, na coluna cervical e no coração. Para definir o novo rol de coberturas, nós avaliamos um conjunto de critérios e os procedimentos incluídos são aqueles que os ganhos coletivos e os resultados em saúde são os mais relevantes para os pacientes. O governo americano do presidente Joe Biden suspendeu as sanções impostas a procuradores e funcionários do Tribunal Penal Internacional, TPI. A medida havia sido tomada no passado pelo ex-presidente Donald Trump. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam se opondo ao desejo do tribunal de investigar a atuação de soldados americanos no Afeganistão e Israel. No entanto, disse que estes casos seriam melhor abordados mediante a participação de todas as partes interessadas no processo no TPI, em vez de através da imposição de sanções. As sanções tinham como alvo funcionários do Tribunal Penal Internacional que participassem diretamente de qualquer esforço para investigar ou acusar soldados americanos sem o consentimento dos Estados Unidos. Muito bem, com mais essa rodada de notícias, nós fechamos assim mais um bloco do 8 News. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere outras informações que marcaram aí esta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Nós voltaremos em instantes com a terceira parte do 8 News de hoje. Então, não sai daí, eu estou te esperando. Fica com a gente, é jogo rápido e eu já volto. Muito bem, estamos de volta e agora é hora de notícia, hora de ficar bem informado. Vamos destacar outros fatos que movimentaram o noticiário no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, 5 de abril de 2021. E vamos aí a mais um giro de notícias. Na tela do 8 News, confiram todos esses detalhes. Agora vamos atualizar os números do triste balanço sobre a pandemia com o nosso demonstrativo aqui do país, conforme o último boletim divulgado pelo site oficial do Ministério da Saúde, o Covid-19 Painel Coronavírus Brasil, que foi emitido ontem, domingo, 4 de abril, às 18 horas e 30 minutos. Vamos lá então. O número acumulado de casos confirmados da doença é de 12.984.956. O número de vidas perdidas pela doença atingiu infelizmente a casa dos 331.433, com 2,6% de letalidade. E o número de casos recuperados é de 11.357.521, o que representa cerca de 87,46% do total. São Paulo, epicentro da doença no país, registrou 2.527.400 casos confirmados da doença, com 77.020 óbitos. Vamos conferir também o balanço em alguns e outros estados. Começando pelo Rio de Janeiro, onde o número de contaminados chegou a 658.440 e o número de vidas perdidas a 37.687. Em Minas Gerais, 1.156.435 pessoas foram contaminadas e 25.654 infelizmente morreram até agora. No Rio Grande do Sul, foram até o momento 860.136 contaminações e 20.499 mortes. Em Rondônia,
O número de contaminados pela Covid-19 é até agora de 190.320 e o número de mortos chegou a 4.278. E ontem o mundo ultrapassou a assustadora marca dos 131.800.000 casos de Covid-19. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, agora são 131.884.977 pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o planeta. E o número de mortos corresponde a 2.865.242. Os Estados Unidos lideram esse triste balanço e o Brasil ocupa a terceira posição no painel atrás da Índia. Esses dados também foram atualizados na noite de ontem. Já o balanço da vacinação contra a Covid-19 desta segunda-feira, 5 de abril, apontou que 19.183.802 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 9,6% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 5.342.361 pessoas, cerca de 2,52% da população do país. No total, 24.526.163 doses foram aplicadas em todo o país. No estado de São Paulo, 10,35% da população foi vacinada com a primeira dose até agora, o que representa 4.793.196 pessoas. 3,49% da população de São Paulo recebeu a segunda dose, ou seja, 1.613.886 pessoas. No total, o estado de São Paulo já vacinou 6.407.082 pessoas. A economia dos Estados Unidos somou 916 mil postos de trabalho em março, o maior aumento desde agosto. A taxa de desemprego chegou a 6%, 0,2 pontos percentuais a menos do que em fevereiro, de acordo com informações do Departamento de Trabalho. Apesar disso e da recuperação da economia com a diminuição de restrições para a Covid-19, há 8.400.000 postos de trabalho a menos do que antes da pandemia. O Escritório de Estatísticas informou que o crescimento do emprego foi generalizado em março, com ganhos no setor do lazer, hotelaria, construção e educação pública e privada. Os números superaram as expectativas dos analistas e refletem a recuperação graças à ampla campanha de vacinação. O desemprego é um sinal vital chave sobre a situação da economia e o dinamismo da recuperação. De acordo com o governo, a melhora no mercado de trabalho reflete a contínua retomada da atividade econômica, que havia sido interrompida pela pandemia. A trajetória era de ascensão desde 2016, mas com a pandemia, o número de mulheres que tocam o próprio negócio no Brasil caiu drasticamente. O estudo do Sebrae mostra que o terceiro trimestre do ano passado teve 1.300.000 negócios femininos a menos do que no mesmo período de 2019. A pandemia exige um isolamento social e, nesse sentido, acaba ficando para as mulheres, em parte, uma parte mais expressiva, o cuidado com crianças e com idosos. A expectativa, de acordo com o Sebrae, é de que, com a vacinação e a volta da atividade econômica, o empreendedorismo feminino também retome o crescimento. Enquanto isso, a orientação é de que mulheres em casa busquem grupos de apoio online e ferramentas digitais de trabalho para não abandonar o negócio. É o caso das Marianas, um grupo de mais de 800 mulheres do município de Mariana, em Minas Gerais, que busca a capacitação e a aceleração de negócios chefiados por elas.
Tivemos também que nos reinventar, logo o rompimento da barragem e agora nessa crise, nessa pandemia em 2020 e ainda 2021. E agora nós estamos com atendimentos online. A plataforma Empreendedoras Maduras conecta mulheres com mais de 40 anos que oferecem serviços como babá e decoradora. A ferramenta já nasceu online antes da pandemia e acabou crescendo bem mais rápido do que o previsto. Esse tipo de ambiente tecnológico te ajuda a colocar o seu serviço, as suas informações e que te coloca numa vitrine para outras empreendedoras contratar. Eu acho que ele foi acelerado com a questão da pandemia, porque a gente achava que ia ter mais dificuldade das mulheres aderirem. Mas com o advento desse isolamento social, a gente teve que entrar de cabeça no online, né? A previsão para o setor agropecuário neste ano é bem otimista. Segundo projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a expectativa é que o valor bruto da produção, o VPB, atinja R$1 trilhão até o final de 2021. O VPB é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e no valor bruto recebido pelos agricultores pela venda das suas produções nas principais praças do país, dos 26 produtos mais comercializados. Para o Ministério da Agricultura, a projeção de faturamento representa um recorde histórico. É um valor surpreendente porque ele é o maior de uma série de 30 anos que nós usamos para fazer os cálculos. Deve ter um impacto bastante grande na economia brasileira, nas cidades do interior, por exemplo, nas cidades médias e grandes, uma vez que a maior parte dos municípios brasileiros eles têm uma inserção forte na agricultura. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o resultado projetado para este ano é o reflexo da boa expectativa da safra de grãos e de alguns produtos da pecuária. Nós temos os 5 produtos que compõem a maior participação do faturamento da agropecuária no Brasil. Soja, milho, pecuária de corte, leite e a cana-de-açúcar compõem 75% do faturamento do setor agropecuário do VBP. Localizado no sertão nordestino entre Bahia e Pernambuco, o Vale do São Francisco tem se destacado na produção de frutas. 98% das exportações de uvas do Brasil saem daqui. Por isso, a região foi a escolhida para a implantação do projeto piloto Agritec Nordeste do Ministério do Desenvolvimento Regional. Inicialmente, 150 pessoas serão capacitadas em tecnologias habilitadoras, 12 novos produtos ou soluções gerados e 6 startups criadas. A ideia é investir em tecnologia para aumentar ainda mais a produtividade local. O programa vai contar inicialmente com um investimento de R$ 1.300.000. Na região, outros projetos serão desenvolvidos em uma rede de colaboração, inclusive este projeto piloto que envolve o agronegócio. Na área de agronegócios, vem o projeto Agritec Nordeste, com uma construção consorciada entre o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, Embrapa Semiárido, Universidade de Pernambuco, Porto Digital, IF Sertão e outras parceiras da região. O objetivo é que com essas soluções aumente a competitividade e sustentabilidade das cadeias produtivas aqui da região nos mercados nacional e internacional. Nós vamos para mais um rápido intervalo e a seguir você continua acompanhando os principais fatos que movimentaram esta segunda-feira, 5 de abril de 2021. O 8 News voltam instantes aí com a reta final de notícias e também com mais uma previsão do tempo. Então faz o seguinte, vai tomar um cafezinho, porque eu vou tomar o meu por aqui e já já a gente se encontra novamente aqui no 8 News. Tô te esperando. De volta e as notícias não param. Vamos aos últimos destaques da edição desta segunda-feira, 5 de abril de 2021, do 8 News,
começando com mais uma rodada da previsão do tempo na edição de hoje do 8 News. Com dados fornecidos pelo Clima Tempo, vamos ver como será a terça-feira em outras regiões metropolitanas. Tá aí, então, a previsão do tempo para a terça-feira em outras regiões metropolitanas de São Paulo. Voltando ao editorial de notícias, vamos destacar agora mais alguns fatos que viraram manchetes nesta segunda-feira, 5 de abril de 2021. Sem perder tempo, na tela do 8 News, todos os detalhes para você. Acompanhe. Fé em meio à pandemia. Dezenas de pessoas celebraram a missa de Páscoa no pátio de uma paróquia de Buenos Aires. No Santuário da Mãe 3 vezes Admirável de Schoenstatt, o padre deu missa e realizou a cerimônia do lava-pés. No Vaticano, o Papa renunciou a esta tradição. Pedimos autorização do governo e nos autorizou. Pedimos autorização do governo e fomos autorizados a fechar as ruas, porque nem todos entram aqui. É difícil porque temos que ter um lugar espaçado. Então estamos na calçada, na rua, na outra calçada. Por isso colocamos o palco um pouco mais alto, a plataforma para que as pessoas de fora também possam ver. A tarima para que o padre esteja mais alto que a gente de afuera pueda verlos também. Mira, para mim é comunhão. Para mim é comunhão, comum, união. Todos irmãos recebendo o corpo de Cristo, que por causa da pandemia há muito tempo não podíamos fazer. Ainda que virtualmente Cristo estava em nós, fazer isso fisicamente é uma grande alegria depois de tanto tempo. Fisicamente realmente é uma alegria muito grande depois de tanto tempo poder fazê-lo. A Argentina atravessa uma segunda onda da pandemia de Covid-19. Na quarta-feira registrou mais de 16 mil contágios, o nível mais alto em um dia desde outubro de 2020. O país acumula mais de 2 milhões e 300 mil contágios e quase 56 mil mortes desde março do ano passado. Compreendem o que acabo de fazer. Com gravuras delicadas, esta artesã húngara mantém viva a tradição ancestral de decorar ovos de Páscoa. Como a Ucrânia e a Romênia, a Hungria tem uma longa tradição neste campo e Tunde, de 67 anos, trabalha nesta arte o ano todo em uma oficina em Szekesárd, a 150 quilômetros de Budapeste. Os ovos estão fundamentalmente ligados à Páscoa, são um produto sazonal, mas como eles precisam de muito tempo, trabalho neles o ano todo. Não consigo fazer mais de 100 por ano, levo dias em cada um. A artista húngara começou pintando de acordo com a tradição Sarkós, nascida numa região vizinha, mas rapidamente desenvolveu seu próprio estilo, gravando e esculpindo as cascas com uma mini furadeira manual. Fazão, galinha, ema e até avestruz. Qualquer ave pequena ou grande fornece sua delicada matéria-prima. Mas os ovos de ganso, segundo ela, são os mais adequados porque têm uma grande superfície, uma casca sólida e são brancos. Depois de esvaziar o ovo de seu conteúdo através de minúsculos orifícios feitos com um alfinete, a casca é limpa e seca antes de receber um esboço feito a lápis. Em seguida, usando uma pequena caneta tinteiro, ela o pinta delicadamente com cera quente, um método chamado batik. A casca é imersa em uma solução química que dissolve as partes não cobertas com cera. A cera é então removida com uma escova de dente sob uma torneira de água morna, deixando apenas o corante. Para criar o efeito de renda, os furos são feitos no último momento. As obras são expostas como joias em vitrines giratórias e apresentam cenas de contos de fadas e lendas, animais, símbolos religiosos e figuras geométricas complexas. Desde a década de 1990, a artista participa de exposições na Europa Ocidental e suas obras são populares entre os colecionadores.
Foi preciso chamar um especialista para arrombar o cofre no antigo prédio da Prefeitura de Salto, no interior de São Paulo, e assim confirmar a suspeita. O troféu estava lá. A abertura do cofre foi acompanhada pelo filho do artista, Anselmo Duarte Júnior, pelo celular. O cineasta Anselmo Duarte doou a Palma de Ouro para a Prefeitura de Salto, cidade onde nasceu. Por mais de 10 anos, nem a Prefeitura, nem a família do artista sabiam o exato paradeiro do prêmio. Esta é, até hoje, a única Palma de Ouro do Festival de Cannes conquistada tanto pelo cinema brasileiro quanto sul-americano. O Pagador de Promessas conta a história de Zé do Burro, interpretado por Leonardo Vilar. Um homem simples que carrega uma cruz até uma igreja para pagar uma promessa feita num terreiro de candomblé, onde foi pedida a cura do burro. Agora, o grande prêmio conquistado pela história dessa Via Crucis tão peculiar ganha a visibilidade que merece. Muito bem, mais uma missão cumprida. Com todas essas informações, esta edição do 8 News desta segunda-feira, 5 de abril de 2021, fica por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que viraram notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, continue aí com a nossa programação. Eu espero você na próxima edição do 8 News, amanhã, terça-feira, às 7 da noite. E olha, que essa semana que está começando seja bem melhor do que a que terminou ontem, não é verdade? Então, tchau pessoal, fiquem em paz e até amanhã.